Então é assim, a aula de hoje versará sobre conceitos que nós chamamos de Gan Eden e Gehinnom. Gan Eden significando o céu, o paraíso, e Gehinnom significando o que nós temos como inferno. Bom, eu vou então começar com um comentário derivado, vamos ver aqui o nome do nosso professor, o Rabino Or Rose. O Rabino Or Rose, ele é reitor associado da escola rabínica do Hebrew College em Newton, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. E ele também exerce função de direito. Direito religioso como rabino e direito secular, né? São as duas profissões deste instrutor desta manhã. Bom, minha gente, então é assim, como todas as outras tradições espirituais, como todas as outras tradições religiosas, o judaísmo também oferece uma ampla gama de visões, de perspectivas acerca da vida após a morte, incluindo paralelos com alguns conceitos de céu e inferno vistas, né, como são vistas, por exemplo, no mundo ocidental. Sim, o judaísmo tem conceitos de céu e inferno, semelhante aos ensinos das demais religiões, notoriamente o cristianismo e o Islã. Muito bem. Enquanto no pensamento judaico tradicional os assuntos relacionados a céu e inferno foram tratados extensivamente na tradição, a maioria dos pensadores judeus modernos, vejam bem, a maioria dos pensadores judeus modernos preferiram, então, não tocar muito nesse assunto. A tradição elabora muito sobre as questões de céu e inferno. Porém, os intérpretes modernos preferem não tocar muito no assunto. E a tendência hoje é seguir mais ou menos o modelo bíblico, que foca mais ou que direciona mais o homem para questões da vida aqui mesmo na Terra. Nós, quando falamos de Torá, nós sempre ouvimos a máxima, por assim dizer, de que a Torá se preocupa com a vida do homem aqui neste mundo. Não se preocupa com a vida do homem no mundo vindouro, ou digamos, em algum momento futuro ou pós-morte. E isso é um fato, gente. Quer queiramos, quer não, a Torá não lida com temas relacionados à vida após a morte. Posto que se ela lidasse sobre questões de vida após a morte, nós teríamos essa doutrina, por assim dizer, explícita na Torá. E não precisaríamos ficar buscando subjetividades. Simplesmente, a Torá ignora a questão do vida após a morte. A Torá ignora questões de escatologia, questões do mundo que virá, questões da vida após a morte, especulações e até mesmo as superstições das religiões, quando buscam saber o que ocorrerá com o homem no porvir. O que ocorrerá com o homem no futuro. A Torá se cala acerca disso. E isso é arqui-sabido. Isso é arqui-conhecido. Isso todos os intérpretes judeus sabem. Fala-se muito que a Torá alude ao mundo vindouro, que alude ao pós-morte. Fala-se muito que a Torá dá pistas, ok? Mas se é algo tão explícito, se é algo tão real, se é algo tão, por assim dizer, se é algo que com que a Torá se preocupa de fato, por que, assim como outras doutrinas cardeais do judaísmo,
essa doutrina do pós-morte não é estabelecida também na Torá? Qual seria a razão para isso? Muito bem. Então, o que nós percebemos é que a Torá, realmente, no texto que nós temos aqui, no que nós trabalhamos, no que nós elaboramos, a Torá não menciona explicitamente nada acerca do mundo vindouro, acerca da vida pós-morte, acerca do que ocorrerá com o homem após ele deixar este mundo. Vejam vocês. Porém, quando nós chegamos aos livros dos profetas, Neviim, quando nós chegamos aos livros poéticos ou proféticos, ou os livros de sabedoria também, nós encontramos um conceito que, de repente, abre as portas para algumas especulações. E esse conceito que está presente nos profetas e está presente também nos livros de sabedoria é o Sheol. Muito bem, mas o Sheol também é mencionado na Torá, especificamente em Números 30, verso 33. Muito bem. Mas e daí? O que é Sheol? Sheol deriva-se de uma raiz que significa pedir. Perguntar por. Buscar por alguma coisa. Sheol, na tradição, Sheol, nos profetas, nos livros de sabedoria, é expandida essa noção de Sheol, do Sheol da Torá, lá de Números 30, 33. Essa ideia é expandida para incluir a noção de mundo dos mortos. Ou seja, um local, entre aspas, aonde estariam os mortos. Porém, nós temos que entender, primeiramente, que os livros de sabedoria, os livros proféticos, eles falam primariamente numa linguagem metafórica. Eles primam pela linguagem metafórica. Eles primam pelo estilo de Midrash. Eu não posso querer encontrar pshat, nível literal, literalidade, em vários dos ensinos dos livros de sabedoria e dos livros proféticos. Porque senão eu vou construir um monstro teológico, um Frankenstein teológico. Eu tenho que compreender que a linguagem dos profetas é uma linguagem cifrada. Eu tenho que entender que os livros de sabedoria contêm entrelinhas. Nas entrelinhas é que eu vou ler, eu vou descobrir a verdadeira mensagem. Os olhos do homem estão na sua cabeça, diz um livro de sabedoria. Mas isso não parece óbvio? Claro que parece óbvio, isso é uma metáfora. Os livros de sabedoria e os livros dos profetas falam do Sheol. O que é o Sheol? É o lugar dos mortos. Mas o que é isso? Literal? Os mortos vão para algum lugar mesmo? Mas como assim? Seus corpos físicos, as suas almas, o que deles vai para o Sheol, para este lugar? Seria mesmo o Sheol um lugar físico? Meus amigos, como poderia ser o Sheol um lugar físico, um lugar real, sendo que as sepulturas das pessoas são individuais e todos vão para lugares diferentes, pelo menos fisicamente falando? E se espiritualmente vai-se para algum lugar chamado Sheol, nós também precisamos compreender que Sheol inclui tanto justos como ímpios. E isso é muito claro. Isso é muito claro a partir dos textos bíblicos. Muitas vezes a palavra é traduzida como um lugar escuro, um abismo,
como a terra do oblívio, do esquecimento, para onde os seres humanos descem após a morte. Esse submundo, chamado Sheol, ele então passou a figurar na mente judaica como um local para onde os mortos vão. Vejam, no caso que nós temos do rebelde Korah, o Coré bíblico, Korah, menciona-se acerca dele o fato de ter descido vivo ao Sheol. E esse descer vivo ao Sheol representa exatamente o fato de ele ter morrido naquele dia. E o Sheol, então, representa o abrir, a terra abrindo a sua boca e engolindo Korah e todos os seus aliados. Mas ali há algo literal. Eles desceram vivos ao Sheol, ou seja, desceram vivos ao abismo. Sheol, então, representa o abismo físico da terra, ou seja, o seio da terra. Mas, na linguagem metafórica dos profetas e também dos livros sapienciais, especialmente o livro de Jó, nós percebemos, gente, que o Sheol é expandido e passa a ser algo meio que metafísico, que transcende o físico, um lugar para onde os mortos vão. Muito bem. Os livros, por assim dizer, mais pessimistas da Escritura, chamado Eclesiastes, Coelet, e o livro de Iov, o livro de Jó, insistem que todos os mortos vão para o Sheol, sejam eles bons ou maus, ricos ou pobres, escravos ou livres. Ou seja, o Sheol é indistinto. Ele não escolhe quem vai levar, digamos, quem ele vai receber. Ele não distingue entre rico e pobre, entre ímpio e justo, entre escravo e livre. Jó 3, 11 a 19 trata disso. Então, Sheol pode ser definido como qualquer coisa, menos inferno. Porque se abriga os justos também. Que inferno seria esse que abrigaria os justos? Então, Sheol realmente não representa de forma alguma a ideia de inferno. Nem mesmo na mentalidade judaica. Nem mesmo na mentalidade dos sábios do Talmud. Sheol é expandido, então, nos livros sapienciais para retratar a condição de morto. Quando nós dizemos que alguém desceu ao Sheol, estamos dizendo, então, de forma metafórica, que a pessoa simplesmente morreu. Sheol é a condição de estar morto. Não é um lugar. Gente, não é um lugar, não é mesmo que originalmente a palavra seja aplicada na Torá, no caso de Korah, como a terra abrindo a sua boca, o subterrâneo, engolindo Korah, nos livros sapienciais, que é o que nós estamos tratando aqui, essa ideia transcende a ideia de local, de lugar. Nós não estamos tratando, então, de lugar. Estamos tratando da condição, do status de estar morto. Pura e simplesmente. É, por assim dizer, uma expressão idiomática quando eu digo alguém desceu ao Sheol. Quando a Bíblia fala alguém desceu ao Sheol. Quem me dera descer ao Sheol, como Jó falou. Isso então é quem me dera morrer. Jó estava pedindo a própria morte devido aos sofrimentos pelos quais ele estava passando. Mas Jó, obviamente, não merecia o inferno. O inferno de Jó, na verdade, foi sobre a terra. E ele queria ir para o Sheol. Mas como alguém que está passando, digamos, uma extrema dificuldade quer ir para um lugar pior, talvez, que seria o inferno criado pelas religiões, não, Jó queria descansar, Jó queria repouso desta vida. E ele pediu para ir ao Sheol. Ou seja, ele pediu para estar morto. Ele pediu para morrer. Ele pediu a própria morte. Assim sendo, esse preparo
importante que se dê para que nós possamos passar a discutir outros temas mais complexos acerca de céu e inferno. Muito bem. Gente, o desenvolvimento do conceito do pós-morte é relatado ou está relacionado ao desenvolvimento da própria escatologia, que é a especulação acerca do fim dos dias no judaísmo. Sim, o judaísmo tem uma escatologia. O que é escatologia? Escatologia é a especulação acerca do fim dos dias. O judaísmo também tem um sistema escatológico desenvolvido a partir da destruição do primeiro templo em Jerusalém, no ano de 586 antes da Era Comum. Desde então, vários dos profetas israelitas clássicos, como Amós, Oséias, Isaías, começaram então a profetizar, começaram então a escrever sob inspiração divina acerca de um futuro melhor para o povo. Porém, vejam só, historicamente, como a história influencia mesmo o pensamento religioso. Com as repetidas derrotas militares, os episódios de exílios, de deslocamento de população, que culminaram, então, vocês sabem, com a destruição do segundo templo no ano 70 da Era Comum, com a opressão romana, com a opressão dos inimigos gentílicos, com toda aquela carga do ano 70, em que a cidade de Jerusalém foi destruída, foi arrasada até a sua base, em que o templo foi destruído. Nesse contexto histórico, os pensadores judeus começaram então a perder a esperança de qualquer mudança futura imediata. E aí passaram então a investir muito mais, com maior expectativa, num futuro messiânico e na vida após a morte. Vejam, a história influenciando o pensamento religioso. Nós sabemos que o conceito messiânico, o conceito de Mashiach, o conceito de Messias surge no judaísmo, ele é identificável no judaísmo no século II antes da Era Comum, não antes disso. A ideia de Messias, de Mashiach, desenvolve-se no período dos Macabeus, justamente quando Israel está sob a opressão dos exércitos gregos. E com todo esse turbilhão de eventos em que os judeus passam pelas mãos, pelo comando dos gregos, depois pelo comando dos romanos, a sua teologia vai sendo impactada. O pensamento religioso dos seus sábios começa a ser modificado. O judaísmo começa a ser modificado. O judaísmo começa a se adaptar para sobreviver. Como explicar o drama das inúmeras derrotas, da opressão estrangeira? Como explicar isso para o povo? Não havia explicação. Se Deus estava com Israel, não havia explicação. Então os pensadores judeus começaram a refletir mais. Entra aí, no caso, o aspecto filosófico, que é um elemento relativamente novo, recente. E os judeus começam, então, a elaborar a ideia messiânica e aprimorá-la. A partir daí, então, surgem as questões messiânicas, ou, melhor dizendo, elas são ampliadas. O mundo judaico, na década de 70, estava em polvorosa, porque havia rebeliões dos judeus contra os romanos, e as expectativas da vinda do Messias eram grandes. E a expectativa da vinda do Messias, que se desenvolve a partir do século II, com a opressão grega, culmina no momento
das grandes batalhas travadas pelos judeus do ano 66 ao ano 70, e posteriormente ao ano 70 até o ano 135, com a rebelião de Bar Kokhba, e finalmente o sepultamento do Estado teocrático judaico. Triste fim daquela era. Então, com todas essas expectativas obscuras no horizonte do povo judeu, com a opressão aumentando, com o judeu sentindo na própria pele, toda a opressão, toda a violência, a truculência romana, a única esperança que restava, a última esperança que restava, era no vida após a morte. E aí então começaram a se desenvolver as ideias de céu e inferno e a serem colocadas isso para o povo, transmitidas para o povo, juntamente com a ideia messiânica. Criou-se então a expectativa da vinda do Messias e da ressurreição, por assim dizer. Como se processa essa ressurreição, né, no vida após a morte? Nós já temos uma ideia das outras aulas que tivemos. Como ocorrerá a transição deste mundo para o outro? E o conceito de Olam Haba. Então vejam vocês. Essas ideias, todas elas foram condensadas no pensamento judaico e elas foram cristalizadas e foram homologadas na tradição no momento em que o judaísmo estava nesta crise, em que o povo judeu estava nessa crise, e que havia, quer queira, quer não, influências do pensamento estrangeiro, pensamento helenista e do próprio pensamento romano. Inevitável. Muito bem. A catástrofe que ocorreu no ano 70 causou uma ruptura teológica, causou uma crise teológica profunda. Como poderia ser que o Deus de Israel simplesmente permitiria que o seu santuário fosse destruído e que seu povo fosse então expulso e sofresse tanta opressão do inimigo romano? Ainda que os rabinos, os mestres, dissessem, escrevessem que, na verdade, foram os pecados do povo judeu que levaram Deus a permitir isto, por causa dos pecados, mipnei hatateinu, por causa dos nossos pecados, era mais difícil explicar por que os judeus bons e decentes também sofriam juntos. E isso, então, levou ao desenvolvimento de uma outra reivindicação teológica, que nós encontramos, então, no Pirkei Avot 4:21. Rabi Yaakov ensinou: este mundo é comparado a uma antecâmara, uma antessala que leva ao Olam Haba, ao mundo vindouro. Isto é, enquanto o justo possa sofrer neste mundo, nesta vida, certamente será recompensado no mundo vindouro. E essa recompensa será muito maior. Na verdade, em alguns casos, os mestres ensinavam que os justos sofrem neste mundo, de fato, para que a sua recompensa, a sua herança, seja ainda maior no mundo vindouro, de acordo com o Midrash Rabbah, Vaikra Rabbah 27:1. Vejam até onde nós chegamos no momento. Vocês estão compreendendo, então, o desenvolvimento da ideia dessas questões de escatologia, vida após a morte, inferno, céu, questões messiânicas, e por que isso tudo surgiu
no judaísmo? Em que momento histórico isso surge? Porém, vejam bem, com a vinda, o advento da ideia do mundo vindouro, céu, inferno, questões escatológicas, vida após a morte, etc. O que esse mundo vindouro, o que esse Olam Rabá é? O que seria esse mundo vindouro? Está muito além de ser algo claro. Ou muito aquém, melhor dizendo, de ser algo claro, de ser algo explícito, de ser algo nítido. Olam Rabá é um termo muito vago. Como será o Olam Rabá? Será neste mundo, com as pessoas aqui ainda vivendo, digamos, uma vida e acabando, digamos, de certa forma, morrendo? Ou como será o Olam Rabá? Será, digamos, algo metafísico? Muito bem. É muito amplo e é muito vago. Os rabinos usam o termo Olam Rabá, mundo vindouro, para se referir à vida após a morte celestial, como a era messiânica, ou como a idade da ressurreição, e é frequentemente difícil, então, saber qual seria a referência clara a que está se referindo exatamente. Quando o Talmud fala de Olam Rabá, sempre estará falando em conexão com a vida após a morte. Ou seja, com a manutenção da vida após a morte. Mas nós sabemos que não será uma vida, já sabemos que não será uma vida tal como nós experimentamos aqui neste mundo, uma vida física em que nós comeremos, beberemos. O próprio Rambam esclarece isso na sua carta acerca da ressurreição. Ninguém espere nesse mundo uma vida física. Ninguém espere nesse mundo vindouro uma vida física de corpo, em que vocês tenham necessidades, em que você tenha que comer, que beber. Em que as experiências físicas sejam mantidas, em que o prazer, o paladar, os sentidos sejam mantidos. É isso que o Rambam explica. Porém, nós percebemos que o Olam Rabá é muitas vezes usado no Talmud em conexão ou então substituindo ou sendo substituído por outro termo. O outro termo é Gan Eden. Gan Eden no Talmud é igual ao Olam Rabá. E o que é Gan Eden? Gan Eden é o jardim do Éden. Gan Eden. E refere-se então, o Gan Eden refere-se ao reino celestial onde as almas residem após a morte física. Ao reino celestial. Mas o que é um reino celestial? Seria um reino nos céus, onde Deus habita? Claro que não. Quando eu falo reino celestial, o domínio celestial, na tradição judaica, eu estou falando de uma realidade que transcende o físico, da realidade das realidades. Eu não estou falando num local chamado céu. Eu uso o termo celestial em contraposição à ideia do que é terrestre. Mas não estou, por favor, localizando isso em algum espaço, né? Tal como as tradições religiosas ensinam. Então, no Talmud, repito, o Olam Rabá é associado à ideia de Gan Eden, jardim do Éden. E o uso do termo Gan Eden para descrever o céu sugere que os rabinos concebiam, então, a ideia do pós-vida, ou depois da vida desse mundo, como um retorno. Vejam bem vocês agora, prestem bem atenção. Os rabinos entendiam a expressão Gan Eden, que é equivalente ao Olam Rabá, como a ideia de que depois desta vida, quando nós transcendermos isso aqui,
quando nós passarmos desse lugar, quando nós morrermos, se obtivermos mérito para tal, retornaremos a uma existência abençoada, a mesma existência abençoada de Adão, Adão e Eva, no Gan Eden, antes da queda. Antes de eles terem comido o fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa é uma ideia que os rabinos desenvolveram sobre o que seria Olam Haba, o que seria Gan Eden. Ou seja, Gan Eden é, na tradição, um local onde as almas, as Neshamot, nós sabemos o que é Neshamot, não é aquela substância metafísica que assombra, ou seja, nada disso, não é o conceito grego de alma. É a psique, é a razão, é a mente humana, é o que sobra de nós após a morte. Isso que é a nossa essência, sobre a qual foi soprada Serem Elohim, imagem de Deus, imagem divina. Este local chamado Gan Eden é a habitação das Neshamot. Ok? A habitação das Neshamot. Mas num estado incorpóreo. Até então, a sua unificação com o divino. Você percebe aqui que os rabinos estão dizendo que o Gan Eden só pode ser acessado por meio da Neshama. Gan Eden, Olam Haba, mundo vindouro, ou céu, na tradição religiosa, vamos colocar assim, esse céu, entre aspas, na tradição religiosa, nas várias versões ou traduções que nós temos, das obras judaicas até, que fala muito em céu, o reino dos céus, Malchut Shamayim, Malchutad Ishmaya, no aramaico. Esse reino é o reino das Neshamot, onde o corpo não tem lugar, onde o corpo não está presente, mas a nossa essência estará. Essa é a ideia desenvolvida pelos rabinos, quando eles falam de Olam Haba, Gan Eden, não como um local. Não é um local físico. Mas seria mais uma condição de retorno, de regresso. Como se a Neshama, como se a alma retornasse para a sua autêntica habitação. De onde ela veio quando Deus soprou sobre o homem, sobre toda a humanidade, o seu fôlego vital. Uma história rabínica interessante, relatada no Talmud, na qual a referência ao mundo vindouro é quase certa, que refere-se então à vida após a morte, traz então o relato do Rabi Yosef, filho do Rabi Yoshua ben Levi, que morre e acaba voltando à vida. E o pai dele perguntou-lhe: o que você viu? E ele respondeu: eu contemplei um mundo de reverso em relação a este. Aqueles que estão no topo estavam abaixo lá, e vice-versa. Ele, então, Yoshua ben Levi, disse-lhe: meu filho, você viu um mundo corrigido. Na tradição cabalística, na tradição da Kabbalah, há muita discussão acerca das viagens, vejam bem, percebam bem agora, das viagens que a alma humana faz ao Gan Eden.
e outros domínios celestiais durante a vida na Terra. Mas o que estará ensinando para nós aqui o conceito cabalístico? Será possível, então, ao homem ascender a este jardim do Éden, ao Gan Eden, estando ele vivo sobre a terra? Será possível acessar Gan Eden, penetrar os domínios do Olam Haba, estando ainda vivo, sem provar a morte? Sim, é o que a Kabbalah explica. No Zohar, que é a maior obra da Kabbalah, há muitas histórias sobre essas ascensões. Ascensões da Neshama de vários e vários e vários membros da Havraya, ou da companhia, da confraria do Rabi Shimon Bar Yochai, o Rashbi, de abençoada memória, que os seus seguidores ascendiam aos planos superiores e acessavam Gan Eden. E interessante que essas ascensões, elas são descritas em detalhes. Elas são debatidas. Então, é um postulado da Kabbalah que o homem pode ascender a Gan Eden. E é também um postulado judaico que o homem pode acessar Geinam, ou seja, o inferno. Agora, como isso se dá? De que forma isso se dá? Não pensem vocês que é uma visão celestial, um corpo que vai para algum lugar, ou mesmo uma alma que vai para algum lugar bonitinho, cheio de flores, de árvores. Não pensem vocês que é isso. Se vocês pensaram assim, estão errados, estão equivocados. Não é essa a ideia, não é essa a ideia presente no pensamento rabínico. Vejam, percebam que a Torá e toda a tradição escrevem histórias que são deste mundo para transmitir verdades mais profundas, relacionadas ao íntimo do homem. Relacionadas ao íntimo do homem. Tratado Hagigah, Talmud, Bavli, Talmud da Babilônia, Tratado Hagigah, Tratado das festas festivos, diz que 4 entraram no Pardes, 4 entraram no Gan Eden. E esses 4 rabinos, 4 eminentes rabinos, eles entraram no Gan Eden. E algo extremamente interessante eles viram. Nós temos um relato que é de suma importância para a compreensão do que é Gan Eden. Acompanhe comigo a leitura, que diz assim: 4 entraram no Pardes. Pardes é o equivalente a Gan Eden, Jardim do Éden. Ben Azai, Ben Zomá, Acher e Rabi Akiva. Rabi Ben Azai olhou de relance as árvores do jardim e morreu. Ben Zomá olhou de relance as árvores do jardim e ficou louco. Acher, Rabi Acher, cortou as plantas. E o Rabi Akiva entrou e saiu em paz. O que nós percebemos aqui? 4 grandes mestres
acessando Gan Eden, acessando o céu, indo para o céu, por assim dizer. Mas de que forma eles foram para este céu? O que é essa mensagem, o que esse texto desses 4 que acessaram o jardim do Éden quer nos transmitir? Qual é a lição? Nós vamos ver isso com mais propriedade já no próximo bloco. Eu gostaria então de fazer uma pequena pausa aqui para que vocês pudessem expor sobre aquilo que vocês já ouviram e alguns questionamentos que eu sei que são importantes para vocês. Ok? Então, vamos abrir o primeiro bloco de questões.